Então, continuando aqui, nós vimos que elas são externas, quando a distância do centro 1 ao centro 2 é maior que a soma dos dois raios. Elas são tangentes internas, quando se toca em um ponto, a distância entre o centro da primeira e da segunda é igual ao módulo da diferença entre os dois raios. Quando os centros são iguais, são no mesmo ponto, elas são concêntricas, então a distância é igual a zero. E vimos aqui que elas são tangentes externas quando a distância entre o centro das duas é igual à soma dos dois raios. Vai existir esse outro caso aqui, que eu tenho o centro de uma, o centro da outra. Centro de uma, centro da outra. A distância entre esses dois centros aqui, vai acontecer nos dois casos, vai ser o módulo do raio 1 menos do raio 2 é menor do que a distância de C1 até C2, vamos chamar C1 a circunferência maior e C2 a menor, que é menor do que a soma dos dois raios. Essa mesma coisa vai acontecer aqui, só que nesse caso aqui, você vai dizer que as circunferências elas são internas. E nesse caso aqui, você vai dizer que as circunferências elas são secantes. Então, lembre mais uma vez, ó, quando a gente viu a questão de reta, se as circunferências se tocam em um ponto, elas são tangentes ou externa ou interna. Se elas se tocam em dois pontos, elas são secantes. Nós vamos entrar agora na página nas questões do livro, só que a partir da página 96, a partir da questão 6, né, como ficou as pares para vocês e as ímpares para mim, eu vou fazer a questão 7. Então vamos lá. Página 96. Página 96, questão 7. Está aqui, ó, página 96, questão 7. O que é que ele diz? Calcular a distância entre os pontos dados. Aí dá a letra A, P, menos 3 e 3, e Q, ao contrário, 3 e menos 3, e Q, menos 3 e 3. Ele quer a distância entre esses dois pontos. Vamos voltar à questão aqui, ó. A distância entre dois pontos vai ser igual a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então a distância entre o ponto P e o ponto Q vai ser igual a menos 3 ao quadrado mais 3 mais 3 ao quadrado. Então a distância entre P e Q vai ser igual a menos 6 ao quadrado, vai dar 36. Negativo expõe de par, fica positivo. E 6 ao quadrado vai dar 36. Então quando a gente somar aqui, nós vamos ficar com 72. Lembra que 72 é a mesma coisa que 2 vezes 36. Como os 36 tem raiz exata, então raiz de 36 é 6, o 2 não tem raiz exata, vai ficar dentro da raiz, então isso é a letra A, que ele pede a distância entre esses dois pontos. Na letra B, ele quer a distância entre o ponto C, que é menos 4 e 0, e o ponto D, 0 e 3. Então vamos lá, a distância entre D e C vai ser igual a raiz quadrada de 0 mais 4 ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado. Então a distância de D até C vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado que dá 9. Então a distância de D até C vai ser raiz quadrada de 25,
Então a distância entre esses dois pontos vai ser igual a 5. Então a mesma coisa é a questão 6 que vocês vão fazer, que é a distância entre os pontos. Deu aí todos os pontos e você vai fazer esse cálculo. Na questão 9, ele diz que um ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A e B. Quais são as coordenadas do ponto P? Então, o que nós vamos ter agora na questão 9 é o seguinte. Eu posso ter dois casos aqui. Eu tenho um ponto, ele deu o ponto P, não, ponto A e B. A e B. Esse ponto P, ele pode estar aqui, entre A e B. Ele vai ter a distância de A até P e a distância de P até B são iguais. Quando ele fala equidistante, quer dizer que são iguais. Ou eu posso ter o ponto A e B e o ponto P aqui. A distância de P até B vai ser igual à distância de P até A. Tanto faz uma como a outra, já que ele não falou dessa questão. Como ele deu as abscissas de A e B, no ponto A, menos 1 e 2, no ponto B, 1 e 4. 1 e 4. Então, eu vou dizer que a abscissa de P é x e a ordenada de P é y. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A distância de A até P é igual à distância de P até B. Qual a distância de A até P? X mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. Como são duas raízes iguais, podemos cortar as raízes, nós vamos ficar com x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. Vamos desenvolver, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se a gente passar x2 para cá, ele vem negativo, então eu posso cortar isso aqui. Se eu passar y2 para cá, ele também vem negativo, eu posso cortar isso aqui. Vai ficar no final o quê? 2x, aqui é 4y. 2x menos 4y mais 4 igual a menos 2x menos 8y mais 17. Aqui vai ficar 1 mais 4, 5. Ok? Então vamos lá, vai ficar o quê? 2x mais 2x, vindo para lá, menos 4y mais 8y, igual a 17, passa para lá, menos 5. Certo? Então o que é que nós vamos ter aqui? 4x mais 4y igual a 12. Se nós simplificarmos isso aqui por 4, vai ficar x mais y igual a 3. Olha, eu encontrei no final essa equação x mais y igual a 3.
O que é que nós podemos ter aí? Eu posso ter x igual a 3 e y igual a 0. Tá? Seria um dos pontos. Poderia ter y igual a x igual a 0 e y igual a 3. Também seria o outro ponto. Então, neste caso aqui, eu posso ter a primeira solução, x igual a 3 e y igual a 0. Tá certo? Esse vai ser o ponto, a abscissa do ponto P. Ok? Então essa questão 9, fizemos a questão 7 e a questão 9. Fica para a próxima aula, questão 11, questão 13, e aí nós vamos seguir até terminar as questões deste capítulo, certo? Então a gente para por aqui. Vocês fazem a questão 6 e 8, tá certo? E deixa que eu faço a 11 para que vocês façam a 10, ok? Então, próxima aula continuaremos.